Olá! Nesse vídeo, nós temos um vetor na qual a gente conhece o ponto inicial e o ponto final, e nós vamos tentar determinar o módulo ou a magnitude desse vetor. Nesse caso aqui, nós temos esse vetor w, em que o ponto inicial é igual a -7 e 3, ou seja, ele parte dessas coordenadas aqui. A origem dele está nessas coordenadas. E o ponto final é igual a 2 e -1, ou seja, o final desse vetor está nessas coordenadas 2 e -1. Então, o que nós vamos tentar encontrar aqui seria essa magnitude desse vetor w. E como que a gente pode fazer isso? Novamente, eu te encorajo a pausar esse vídeo e tentar fazer isso sozinho. Ok, como nosso objetivo aqui é determinar a magnitude desse vetor, ou seja, o módulo dele, a gente pode fazer isso da seguinte forma, tirando a raiz quadrada de ΔX elevado ao quadrado mais ΔY elevado ao quadrado, ok? Então, vamos lá. Qual seria esse valor de ΔX e qual seria esse valor de ΔY? Para a gente determinar esse ΔX aqui, a gente pode fazer simplesmente a variação entre o ponto inicial e o ponto final. Então, esse ΔX, que seria essa variação entre o ponto inicial e o ponto final, é só fazer a diferença aqui, nesse caso, do ponto final com o ponto inicial. Então, a gente vai ter aqui 2, que é o ponto final, menos o ponto inicial, que é -7. E 2 menos -7 é igual a 9, e o que faz muito sentido, não é? Porque se você tem esse vetor na qual você parte com ele do -7 e você quer chegar até o ponto 2, você precisa somar 9 valores para que isso aconteça. Agora que já calculamos o ΔX, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa que com o ΔY. Então, o ΔY também vai ser igual a essa diferença entre o ponto final e o ponto inicial aqui. Então, teremos aqui -1, -3. E -1 menos 3 é igual a -4. Novamente, faz muito sentido, não é? Porque se você está nesse ponto 3 e você quer ir para o -1, você precisa subtrair 4, ou seja, botar -4 nesse 3 aqui. Então, vamos lá, continuando aqui. A gente vai ter aqui que esse módulo de w vai ser igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado. ΔX é 9, certo? Então, vamos ter aqui 9 ao quadrado, isso mais ΔY ao quadrado, ou seja, -4 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 9 ao quadrado, e 9 ao quadrado é 36, mais -4 ao quadrado. -4 ao quadrado é 16. Então, teremos aqui a raiz quadrada de 36 mais 16, e isso aqui é igual a raiz quadrada de 52. Ok, chegamos a essa raiz de 52, certo? Mas existem diversas maneiras de também determinar o módulo desse vetor aqui. E antes de fazer isso, vamos, por exemplo, representar esse vetor em termos de suas componentes. A gente sabe que esse vetor w aqui vai ter as seguintes componentes. A componente x aqui, nesse caso, colocando a origem desse vetor na origem do sistema de coordenadas, a componente x vai ser igual a 9, certo? Que foi a variação que ocorreu aqui em relação ao eixo x. Então, teremos 9 aqui. E a componente y, se a gente também está colocando a origem desse vetor na origem do sistema de coordenadas, a componente y vai ser esse -4. Então, teremos aqui -4, certo? Então, essa daqui seriam as duas componentes desse vetor w. Mas, enfim, fizemos aqui tudo isso de forma algébrica, sem precisar representar ou desenhar nada, mas a gente também pode fazer isso usando uma representação no sistema de coordenadas, ok? Então, vamos fazer isso. Vamos inicialmente colocar aqui o nosso sistema de coordenadas, na qual a gente tem aqui no eixo horizontal o eixo x e no eixo vertical o eixo y. Então, se a gente quer representar nesse sistema de coordenadas aqui o ponto inicial, as coordenadas desse ponto serão -7 no eixo x e 3 no eixo y. Então, teremos isso daqui. Observe bem isso aqui. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos ter -7 aqui no eixo x, certo? E vamos fazer o par ordenado com o 3 no eixo y. Então, teremos 1, 2, 3. Então, o nosso ponto vai estar mais ou menos aqui. Então, já determinamos aqui esse primeiro ponto, em que as coordenadas dele serão -7 e 3.
Agora, se a gente quer determinar esse segundo ponto para poder traçar esse vetor, a gente também pode ir ali e colocar 2 no eixo x e menos 1 no eixo y. E foi o que a gente fez aqui, 2 no eixo x e menos 1 no eixo y. Então, a gente também pode unir esses dois pontos. Então, teremos esse ponto aqui e esse daqui vai ser a coordenada 2 no eixo x e menos 1 no eixo y. Então, a gente tem essas duas coordenadas aqui, tendo esse o ponto inicial do vetor e esse o ponto final. E agora, a gente pode traçar esse vetor partindo desse ponto inicial e terminando ele aqui nesse ponto final. Como sabemos, o módulo desse vetor, ou seja, a magnitude, o tamanho desse vetor, tem raiz quadrada de 52. Então, a gente pode colocar até aqui, raiz quadrada de 52. Esse é o tamanho desse vetor. Mas, se a gente quisesse, por outro lado, determinar esse tamanho sem fazer isso daqui, mas de forma geométrica, a gente poderia colocar as componentes desse vetor no eixo x e as componentes no eixo y, usando esses dois valores que nós temos aqui. Então, por exemplo, a gente teria essa componente aqui no eixo x, que tem um valor igual a 9, e a gente também poderia traçar essa componente aqui no eixo y, que tem um valor igual a menos 4, certo? E agora que a gente já tem essas duas componentes e esse vetor aqui, a gente formou um triângulo retângulo, na qual esse triângulo retângulo aqui tem esse ângulo aqui tendo 90 graus, certo? E aí, se a gente quisesse determinar qual é o tamanho, a magnitude desse vetor, a gente poderia utilizar o teorema de Pitágoras, na qual o tamanho dele vai ser igual a raiz quadrada de 9 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Claro que quando a gente utiliza o teorema de Pitágoras, a gente pega os valores absolutos dessas componentes aqui. Então, as componentes sempre serão positivas nesse caso, ok? Então, se a gente tirar a raiz quadrada de 9 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a gente vai chegar à raiz quadrada de 52. Então, aqui, nós vimos duas formas de determinar o módulo de um vetor quando a gente conhece o ponto inicial e o ponto final desse vetor. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.